Graça e paz, amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Pedro, no capítulo 13. Eu quero terminar esse capítulo hoje com você, e se der tempo, iniciar o capítulo 4. Esse texto do capítulo 3, versículo 13 em diante, ele chega a um ponto de conclusão, de uma parte de conclusão do nosso texto, e ele traz o texto mais difícil de interpretação do Novo Testamento, mais difícil de traduzir também. É um texto complicado, e a gente vai observá-lo hoje com a graça de Deus. Diz assim: ora, capítulo 3, versículo 13: ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que vocês venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Até aí, então, eu vou ler a outra parte para a gente continuar a meditação. Ele começa a falar que o nosso testemunho, como ele vem dizendo, deve continuar exemplar no meio daqueles que não conhecem a Deus. E Pedro está muito preocupado com isso. Esse é um ponto central em toda a primeira epístola de Pedro. Ele está preocupado com o testemunho que os irmãos vão dar. Lembra, esses irmãos estão em um outro país, em uma outra comunidade, com várias pessoas de diversas partes do mundo, onde eles estão vivendo, e eles precisam pregar o Evangelho ali com a própria vida. E agora ele vai chamar esses irmãos a pregar o Evangelho, não apenas com a própria vida, com um excelente testemunho, que tem Cristo como o padrão e o alvo central de imitar a Cristo, de sermos como Cristo, mas também agora com as nossas palavras. E ele começa falando sobre esse sofrimento que nós, como cristãos, vamos passar por pregar o Evangelho, por viver a verdade. E ele vem com uma pergunta retórica que diz: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Isso é, vocês estão vivendo de maneira que estão fazendo boas obras, cumprindo a vontade de Deus. E ele pergunta: quem há de maltratar vocês? E vivemos num mundo quebrado, e mesmo fazendo aquilo que é bom, você pode ser maltratado. Então não se espante com isso. Mesmo que você venha sofrer por causa da justiça, por causa do Evangelho, por estar fazendo a vontade de Deus, vocês são felizes. É que Pedro arremete ao Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. Bem-aventurados são vocês quando vos maltratarem, vos perseguirem, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Então, quando você vive assim, quando você vive dessa forma, de maneira santa, de maneira justa, você demonstra que é um discípulo de Cristo, porque você está vivendo como Cristo. Mas não apenas isso, você faz parte dessa comunidade do Antigo Testamento e também aqui do início do Novo Testamento, daqueles que viveram fiéis a Deus, em santidade, obedecendo a Deus, mesmo em uma geração, em gerações corruptas e quebradas. Ele vai usar um exemplo de um deles, que é Noé, logo na frente, um profeta, um homem de Deus, que ali veio um dilúvio, na época em que houve um colapso em todo o mundo daquela época. Todo mundo daquela época estava vivendo contrário à vontade de Deus. Não havia ninguém que estivesse vivendo segundo a vontade de Deus, a não ser um homem, Noé. Então, aqui está a igreja é esta comunidade que não vai se deixar corromper, mesmo que o mundo inteiro esteja desviado, mesmo que as pessoas se percam do nosso lado, vamos continuar fiéis ao Senhor. E ele então diz: não tenham medo das suas ameaças, nem fiquem angustiados, pelo contrário,
santifica Cristo no vosso coração. Então, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo injustiçados, mesmo sofrendo por causa do Evangelho e por estarmos servindo a Deus, não tenha medo, não tenha medo, não fique angustiado nem amedrontado, não recue, não se desvie, permaneça como você está, permaneça como você está, fiel a Deus, servindo a Deus, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, nem retroceder. Permaneça fiel ao Senhor, porque Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Deus cuidou de Noé. Imagine a situação que Noé está vivendo é extrema. Só ele que está servindo a Deus. Em todos os habitantes da terra naquele então, só ele está servindo ao Senhor. E ele permaneceu firme, 120 anos pregando a justiça, 120 anos anunciando o arrependimento. Ninguém se converteu, mas ele permaneceu fiel. Então é isso que nós como igreja precisamos fazer. Nós como igreja, nós como cristãos, precisamos permanecer fiéis. Pastor, mas todo mundo da minha família abandonou a Deus, mas eu vou ficar fiel. Tem gente que eu conheço aí de anos que serviu a Deus e se desviaram. Eu vou permanecer fiel ao Senhor. Então nós precisamos permanecer fiéis a Deus, ainda que os céus desabem, nós permanecemos fiéis ao Senhor. É isso que Deus deseja de mim e de você, é isso que Deus nos chama a viver, ok? Em fidelidade ao Senhor. O padrão não é a cultura, o padrão não são outros irmãos em Cristo, o padrão é Cristo, é o próprio Senhor. E nós precisamos permanecer fiéis e saber que assim como Deus guardou Noé, assim como Deus guardou os profetas, assim Deus vai guardar a sua vida. Nenhum mal vai te suceder. Deus vai guardar a sua vida. Deus vai defender e proteger você. E ainda que você sofra injustamente, Deus está no meio desse sofrimento junto com você, porque houveram homens e mulheres de Deus, os profetas, que foram lançados na fornalha, mas Deus entrou na fornalha com eles. Deus os abençoou, Deus os protegeu, Deus os guardou, não da tribulação, mas na tribulação. Deus estava com eles ali, ok? Então o texto nos chama: não fiquem com medo das suas ameaças, nem fiquem angustiados, pelo contrário, santifique a Cristo. E aqui é Isaías 8, quando o povo de Israel estava fazendo, no lugar de voltar-se para Deus, em aliança a Deus, é uma citação aqui de Isaías 8, no lugar do povo de Israel se voltar para Deus em arrependimento, buscando o Senhor, com o coração contrito e quebrantado, e voltar para a aliança, que era o que Isaías e todos os profetas queriam, que o povo voltasse para a aliança que Deus tinha feito com Moisés no Sinai, com o povo de Israel no Sinai. O que eles fizeram? Estavam fazendo aliança com nações poderosas para se defenderem do reino do norte da Babilônia que estava vindo. Então Deus disse para o profeta Isaías: não faça aliança e não tenha medo da aliança que eles estão fazendo, isso não vai prosperar. Isaías, santifica o Senhor no seu coração. E é exatamente o que Deus está chamando a igreja. Às vezes o que nós vemos ao nosso redor, às vezes é um mundo forte, é uma cultura que vem para cima da igreja com tudo, tentando desviar o povo de Deus de todo lado, enfraquecer a fé, enfraquecer a palavra, enfraquecer o seu bom testemunho, levantar qualquer espécie de coisa para enfraquecer a sua fé. Irmão, fique firme na aliança, que a sua aliança fique mais sólida ainda com Deus, que a aliança da cruz, agora não mais a aliança do Sinai, mas agora o sangue de Jesus, a nova aliança, que você permaneça mais firme ainda nessa aliança, santificando a Cristo no seu coração. Não é porque a tribulação veio que você vai se lançar ao pecado, não é porque a tribulação veio que você vai enfraquecer a fé, vai deixar de orar, de ler a palavra, de servir no reino, de andar segundo a vontade de Deus. Não, pelo contrário, exatamente o contrário. Você é feliz, cristão, você é bem-aventurado, que o texto está dizendo. Você é feliz, Deus tem uma bênção para você, e Deus também está dizendo: fique firme, santifique a Cristo como Senhor no seu coração, seu coração firmado em Deus, o seu coração firmado
oração, na permanência da comunhão uns com os outros. Quando há tribulação, você não pode esfriar na fé, você tem que redobrar a oração, você tem que redobrar a vigilância, você tem que fortalecer ainda mais a sua fé, você tem que ler mais a Bíblia, vir mais aos cultos, adorar mais ao Senhor, santificar mais a sua vida, conhecer mais a Deus. Por isso que ele chama: santifiquem a Cristo como Senhor. É Ele que vai liderar a minha vida, é Ele que vai governar a minha vida como Senhor, o seu coração estando sempre preparado para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. E aqui, irmão, todo cristão deve ter condição de responder os fundamentos da fé cristã. Todo cristão tem que responder aos fundamentos da fé, a razão da sua fé, porque Jesus veio morrer na cruz. Porque só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai não ser por mim. Irmãos, é tão triste isso, porque eu encontro pastores, eu encontro pessoas que estão há décadas na igreja e não conseguem responder isso, não conseguem dar razão daquilo que é o fundamental da vida cristã. Porque as religiões não salvam. As 11.000 religiões do mundo não salvam, e só Cristo salva. Não consegue dizer o porquê. E você, cristão, precisa dizer o porquê. Porque só Cristo morreu naquela cruz. Só Deus pode enfrentar o pecado e vencê-lo. Só o sangue de Jesus me substituiu naquela cruz. Só Cristo venceu no meu lugar. Por isso, meus amados irmãos, é por isso. É porque Cristo assumiu a minha culpa, as minhas maldições. Todo o sacrifício que eu posso fazer a Deus, todo ele está contaminado no pecado. E o salário, a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho, não há outra verdade, nem outra vida. Cristo é o único caminho. E nós não chegaremos a Deus por nenhum outro caminho a não ser por Cristo, porque Ele morreu na cruz. Ele nos substituiu, Ele venceu o pecado, Ele venceu o diabo, Ele venceu a morte. E nenhuma religião do mundo, nenhum homem, nem bom caráter, nem idade, absolutamente nada, nem ninguém pode nos levar a Deus, pode perdoar os nossos pecados, a não ser Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós devemos fazer isso, irmão, com respeito às pessoas. Nós devemos fazer isso com mansidão, nós devemos fazer isso, como o texto diz, de boa consciência. A nossa consciência deve concordar com as nossas palavras, a nossa vida deve concordar com as nossas palavras, aquilo que nós falamos é aquilo que vivemos, a nossa vida concorda com o que pregamos, com o que anunciamos, e fazemos isso não para ofender as pessoas, não achando que ofendendo as pessoas irão se converter. Não, as pessoas não se convertem porque são ofendidas, ou porque são humilhadas, ou porque você venceu o debate, ou porque você trouxe a verdade e demonstrou toda a mentira. Não, a gente faz isso com temor no coração, orando a Deus, dizendo: Deus, salva, Senhor, liberta, revela Cristo para essa pessoa, que a pessoa pode ter toda a convicção e não ser salva. Isso é uma obra não humana, mas é uma obra do Espírito de Deus. Do Espírito de Deus. Você tem as razões da sua fé, você precisa dar as razões da sua fé, mas fazendo isso com temor no coração, sabendo que é Deus que vai trazer Cristo, que vai revelar a Cristo àquela pessoa e fazer aquela pessoa entender, ok? As verdades eternas do Evangelho. Olha aí o que diz o nosso texto, versículo 16: façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Veja, duas coisas associadas: a vida e a mensagem. A vida e a mensagem, a coerência aqui. As pessoas olham as palavras, mas é a vida de vocês. É esse o impacto, irmãos. Foi isso que mudou o mundo naquela época. Uma igreja pobre,
de 90% de pobres, de pessoas enjeitadas pela sociedade, mulheres, órfãos, crianças, escravos, povo, as pessoas comuns da cidade. Como Paulo diz em Corinto, aquilo que o mundo rejeitou, Deus tomou sobre si, Deus tomou para si. Ele escolheu as coisas que não são para envergonhar as que são, escolheu as coisas rejeitadas e as que não são. Então a igreja era formada dessas pessoas. E como essas pessoas, sem poder, sem influência, sem autoridade, sem dinheiro, conseguiram mudar a sociedade? Testemunho e pregação, boas obras e pregação. Foi isso, no poder do Espírito Santo. Veja, Jesus não deixou dinheiro para a igreja, Jesus não deixou cargos políticos, nem autoridade humana, Jesus não deixou nada para a igreja, mas deixou tudo, o Espírito Santo. Tudo que nós precisamos, a pessoa, a presença, a obra, o poder do Espírito Santo e a sua palavra. Tudo que precisamos temos. Então hoje o que nós vemos é uma igreja que está atrás do marketing, que está atrás da propaganda, que está atrás de demonstrar para as pessoas estruturas maravilhosas e tentar fazer do culto um show, um espetáculo. E o que a gente cada vez mais vê são crentes mais frios. As pessoas já nascem na fé mortas, não querem ler a Bíblia, não querem orar, querem vir simplesmente para um culto antropocêntrico, onde nós cantamos de nós para nós mesmos e as nossas bênçãos, e tem que ter todo um aparato no culto para que as pessoas venham, porque senão as pessoas não vêm para o culto, se não tiver todo um aparato e mensagens que façam a gente rir, então a gente não vem para o culto. Meus irmãos, não é isso que é o Evangelho. E a gente estamos abandonando aquilo que Cristo nos deu. Estamos tentando fazer a igreja de uma outra forma. Uma igreja sem palavra e sem a real presença e poder do Espírito Santo. Porque aquelas loucuras que o povo faz no culto, de ficar aos gritos, girando, não sei o que, correndo na igreja, aquilo é bobagem. Aquilo é bobagem. Aquilo não transforma ninguém. São as mesmas pessoas que maltratam os seus familiares dentro de casa, que são um mau exemplo no trabalho e na escola, que dão um mau exemplo para os vizinhos. Não há transformação nenhuma. Essa igreja aqui, dos 300 primeiros anos da igreja, do cristianismo, mudou o mundo, porque eles estavam cheios do Espírito Santo, cheios da palavra, vivendo o Evangelho e anunciando a Cristo Jesus. É isso. Você vê que eles não têm mais nada, e o pouco que eles têm, eles estão usando para compartilhar uns com os outros e abençoar aqueles que estão lá fora. Irmãos, isso mudou o mundo. E aqui está o que nós precisamos como igreja local. Cada um de nós precisamos buscar a presença, o poder, a plenitude do Espírito Santo, o fruto do Espírito, os dons do Espírito, a armadura de Deus, cheios da palavra de Deus, cheios da palavra do Senhor, e uma vida poderosa, intensa, profunda de oração, adoração, unidos em Cristo Jesus, pregando o Evangelho com poder e vivendo esse Evangelho em casa, vivendo esse Evangelho dentro de casa, vivendo esse Evangelho na comunidade. Isso, irmãos, vai impactar as pessoas. As pessoas vão olhar e falar: realmente o Evangelho dá certo, o Evangelho é verdadeiro. Esses crentes não são bando de hipócrita, eles vivem de fato a graça de Deus, eles são uma fonte de bênção e amor aqui onde eles estão. Oh, meus irmãos, que coisa extraordinária é isso. É isso que Deus quer. Nós não precisamos de mais dinheiro, nós precisamos de poder do Espírito Santo. E se precisarmos de mais dinheiro, Deus dá, Deus enviará. Mas o que nós precisamos é da presença e do poder do Espírito de Deus. E a palavra de Deus nós já temos. Encher o nosso coração, nossa mente dessa palavra, viver em obediência a essa palavra, pregar essa palavra, unidos pela presença do nosso bondoso Senhor.
Versículo 17: porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. É óbvio isso. Se você vai sofrer, que você sofra por causa da justiça, por causa do Evangelho, porque você é um servo de Deus, porque você está obedecendo à vontade de Deus, porque você está andando na verdade, não porque você está fazendo alguma coisa errada. Versículo 18. Versículo 18, diz o nosso texto: pois também Cristo padeceu. Olha aí o exemplo. Cristo padeceu como? Fazendo bem ou mal? Sim, o bem. Nele não há pecado algum. Ele é santo, santo, santo. E Cristo sofreu. E Jesus disse: se fizeram isso, estão fazendo isso em árvore verde, imagina o que vão fazer nos galhos secos, que somos nós. Então, se Ele, santo, perfeito, amor, o eterno, onipotente, que andou por toda parte fazendo bem, sofreu, nós também, como seus servos, iremos sofrer injustamente, pois Cristo também padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Então aqui está, Pedro lembra exatamente dos sacrifícios do Antigo Testamento, que eram feitos, ordenados por Deus, mas quem traz a oferta, quem traz o animalzinho para ser sacrificado, somos nós. O povo do Antigo Testamento é que trazia, e ele colocava a mão sobre a pombinha, ou colocava a mão sobre a ovelhinha, ou sobre o boi, confessava os seus pecados, e o animal era morto. Então o animal morre no lugar do pecador. O salário do pecado é a morte. No lugar do pecador morrer, morre o inocente. O animal não tem pecado, então morre o inocente. Esses sacrifícios apontavam para Cristo, o único sacrifício. Agora, não oferecido por nós, mas o próprio Deus oferecendo uma única vez. Por que uma única vez? Porque o sacrifício de Jesus é perfeito, porque Ele é eterno, porque Ele não tem pecado, porque Ele se fez um de nós, porque Ele venceu o pecado, a morte, o diabo naquela cruz, porque Ele venceu a morte na ressurreição, e Ele vive eternamente. Por isso, uma única vez o sacrifício de Jesus, porque é um sacrifício perfeito. Os animais não, tinham que ser sacrificados 2 vezes por dia, no culto às 6 horas da manhã, no culto ao final da tarde, o sacrifício contínuo. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai ouvir essa expressão, o sacrifício contínuo, é esse sacrifício de manhã e da tarde. Mas agora não, o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi oferecido pelo próprio Deus naquela cruz. Cristo assumindo a nossa natureza humana, não pecaminosa, mas a nossa natureza humana, aquela natureza que Deus criou lá no Éden, um homem em imagem e semelhança de Deus. Deus desce da glória, se faz homem como nós, sem pecado, assumindo a natureza humana, não pecaminosa, mas a natureza humana, se faz um como nós. Ele tem fome, ele tem sede, ele precisa dormir, ele caminha, ele sente cansado, enfim, ele é como um de nós. E agora o homem, Deus, o Deus homem, habitando entre nós, o Emanuel, o Verbo, o Deus eterno, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Agora o homem, o Deus homem, Jesus, pode nos salvar, porque Ele tinha que se identificar conosco. Isso é algo, irmãos, que só por toda a eternidade a gente vai conseguir entender, porque agora Cristo Jesus, que assumiu a natureza humana, Ele foi para a glória com a nossa natureza humana, não pecaminosa, a natureza que Deus criou, a natureza humana, a imagem e semelhança de Deus. Ele foi para a glória, assim, o Deus homem, e nós que perdemos a natureza divina, a imagem e semelhança de Deus por causa do pecado, agora somos salvos por Cristo Jesus, para que sejamos iguais a Cristo e voltemos ao Éden,
tenhamos também a natureza divina. A natureza divina em quem? No ser humano, novamente. Então veja, é fantástico. Nós nos perdemos de Deus. A natureza divina em nós, a imagem e semelhança de Deus se quebra em nós. O espírito do ser humano morre. Ele agora não tem mais comunhão com Deus. Porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. É o que o Pedro vai dizer aqui na frente. Os espíritos em prisão. Isso é, nós estamos mortos no pecado. O nosso espírito morreu. Não há satisfação em Deus, não há busca de Deus, não há desejo por Deus. Nós estamos mortos. Então Deus vem, se faz homem como nós, habita entre nós. O Deus Todo-Poderoso assume a nossa natureza para morrer naquela cruz e vencer o pecado, vencer a morte, vencer o diabo, vencer o inferno e nos salvar. E agora, quando Ele nos salva, Ele nos dá o seu Espírito, nos dá a natureza divina, ou como Paulo vai dizer, a divina semente. Habita em nós agora o Espírito Santo, em todo aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus. Agora nós voltamos de novo para o Éden e nos tornamos semelhantes a Cristo. Cristo, o Deus que se fez homem. Agora nós, homens, que temos a natureza de Deus, a natureza divina. Somos onipotentes ou seremos onipotentes? Não. A natureza divina é a semelhança a Deus, do caráter santo de Deus agora em nós, que já está em nós e que será pleno na eternidade em Cristo Jesus, quando nunca mais pecaremos para a glória de Deus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa o Evangelho, que coisa extraordinária o Evangelho, como Deus fez isso por nós naquela cruz, assumindo o nosso lugar naquela cruz. Por isso o texto vai dizer, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. O Evangelho nos conduz a Deus. O Evangelho não nos conduz a normas, a uma religiosidade, a formas, não. O Evangelho nos conduz a Deus. Cristo é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Cristo abre os céus para nós. Nós temos acesso ao trono da graça. Não tem intermediários, veja que não tem um intercessor, não. Cristo te levou a alguém que vai te levar a Deus, não. Cristo te levou diretamente a Deus, ao Pai. Não existe barreira, não existe uma limitação, não existe alguém que você tenha que ir para ir a Deus, não. Você pode orar diretamente a Deus. A sua oração é tão poderosa como a oração de qualquer outro crente. Não existe alguém que tem uma oração mais poderosa do que o outro. Não existe alguém que tem um acesso especial a Deus diferente do seu, porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso quebra um monte de ideias erradas que a gente tem aí hoje. Não, você tem que vir a mim, porque eu vou orar a Deus por você. Eu vou orar a Deus e quebrar as maldições na sua vida. Meu amigo, se o sangue de Jesus não quebrou as maldições na sua vida, você acha que a oração do paraibano é que vai quebrar a maldição na sua vida? Se a cruz não fez isso, você acha que a oração do comedor de feijão vai fazer isso? Por favor, meu amigo. Isso é totalmente contrário ao Evangelho, irmãos. Aí para com aquele misticismo, não vou procurar profeta. Cadê a profeta? Cadê o profeta? Por quê? Você não pode ir a Jesus? Ou você tem que ir ao profeta para... Você é católico? Que tem que ir a Maria, a José, a João, a não sei quem, para ir a Deus? Não, não, irmãos. Olha o que o texto vai dizer. Olha o versículo 18. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para, com o objetivo, para nos conduzir, ou conduzir vocês a Deus. É direto a Deus, não tem intermediário, não tem ninguém intercessor, não tem ninguém, nem vivo nem morto. Então para com isso, não tem ninguém olhando por você depois para você. Ah, o fulano aqui morreu.
Ah, ele está olhando lá por mim. Não! Não tem ninguém olhando por você. Quem está olhando por você é Cristo. Cristo é o seu intercessor. Cristo é o seu caminho. Cristo é a porta que te leva aos céus. É Cristo. Não tem intercessor, não tem ninguém. Aí os crentes você vê, ah não, o fulano de tal morreu. Ah, vai estar olhando lá por mim, vai estar orando lá por mim. Não. Não tem ninguém orando por você no céu. Sabe quem está orando por você no céu? Cristo. A Bíblia diz que Ele vive a interceder por nós. Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso advogado. Irmão, se você não ler a Bíblia, você vai estar entre um católico e um espírita, sei lá o quê. Não, vai ler a Bíblia, ler as Escrituras. Tira esses misticismos da sua cabeça. Para com esse negócio. Vá você e ora a Deus. Não é que não possamos pedir oração uns pelos outros e uns para os outros. Podemos, mas vai você a Deus, ora a Deus. Você não tem que estar correndo atrás de profeta, de ser ninguém, não. Que vai ficar falando bobagem para você. Eis que te digo. Aí você sai lá iludido. Aí daqui a não sei quantos dias você volta desesperado com os cabelos na mão, arrancando os cabelos. Porque não conhece a Deus, a soberania de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Aí Deus me deixou, agora tem que ir um outro profeta, ou lá no mesmo profeta para ouvir de novo. Para com isso, irmão. Vá você a Jesus. Vá você a Deus. Porque Cristo morreu naquela cruz para levar você a Deus. Você não precisa de intercessores nenhum. Deus e você. Isso é o Evangelho. Amém? Isso é o Evangelho. Então faça isso. E ele, morto sim, Cristo morreu sim na carne, mas foi vivificado em espírito. E aí então, versículo 19: no qual, isso é, no Espírito, o Espírito de Deus ressuscitou Jesus. O Espírito Santo ressuscitou Jesus. E esse mesmo Espírito, nesse mesmo Espírito, diz o texto, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto a Deus, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Então aqui está o texto difícil, porque o texto diz que Jesus ressuscitou no Espírito. Quem ressuscitou Jesus foi o Espírito Santo ressuscita Jesus no terceiro dia. E aqui o texto diz, no qual, isso é, no Espírito foi e pregou os espíritos em prisão. Quem são os espíritos em prisão? Leia o versículo 20. Está dizendo quais são os espíritos? Leia o versículo 20. Não olha para mim agora, não, olha para o texto. Quem são os espíritos em prisão? Está dizendo aí quem são, versículo 20. Os quais no outro tempo foram desobedientes. Esses espíritos em prisão foram as pessoas que viveram na época de Noé, que foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé. Então ele está dizendo quem são os espíritos em prisão. Essa é uma linguagem que é usada no Novo Testamento. Isso é, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Os espíritos em prisão são as pessoas que estavam mortas espiritualmente na época, aprisionados no pecado na época de Noé. Então esses são os espíritos em prisão. Quando você olha essa expressão, você acha que são pessoas que de repente estão no inferno, alguma coisa assim. Não tem nada disso no texto, ok? E aqui tem uma teoria antiga que, usando esse texto de maneira errada, diz que Jesus foi no inferno e pregou os espíritos em prisão. Está errado. O texto não fala do inferno. Repara que o texto não fala do inferno. O texto só diz o que? Que o Espírito, aqui no caso o Espírito Santo, foi e pregou a esses espíritos em prisão. Como? Através de Noé. Noé, olha lá o capítulo 1, versículo 10. A mesma ideia do texto. E aqui está algo importante. Quando você vai interpretar um texto bíblico difícil como esse, você precisa ver primeiro o texto dentro do próprio livro. Porque quando você lê o texto sem isso, o que você vai pensar? Você vai pensar, não, Jesus foi no inferno. Você já tirou a conclusão errada, porque o texto não diz que Jesus foi no inferno. E tem um monte de música que a gente canta às vezes que está dizendo que Jesus foi no inferno. Já viu? Então, tira isso aí de tempo, tá? Não é isso que a Bíblia diz.
Mas no capítulo 1, versículo 10, vai dizer: foi a respeito dessa salvação que os profetas, o que os profetas fizeram? Eles indagaram, investigaram, eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião e quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estavam, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria que suportar e as glórias que viriam depois desse sofrimento. Está vendo? Os profetas fazem 5 coisas no texto. Viu aí? Eu sinalei 5 para você. Eles aqui, versículo 10, eles indagaram, investigaram, profetizaram, investigando, versículo 11, e depois profetizaram, predisseram os sofrimentos de Cristo. Aí já no versículo 11, tudo pelo Espírito de Deus. Então, esse texto aqui, falando de Noé, Cristo está falando, o Espírito de Cristo, que falou por meio de todos os profetas do Antigo Testamento, falou através um dos primeiros profetas. Quem? Noé. A quem? Aos espíritos em prisão, que são quem? Esses desobedientes que estavam vivendo antes do dilúvio. Eu sei que é um texto difícil de entender, mas se você não entende esse texto assim, você vai dizer o quê? E aí a teoria errada, que Jesus, quando morreu, foi no inferno e pregou para essas pessoas antes do dilúvio, que morreram antes do dilúvio ou no dilúvio. E aí você vai ter que explicar por que essas pessoas tiveram salvação ou a chance de salvação. Nenhum texto na Bíblia vai mostrar que depois da morte alguém tem oportunidade de salvação, ou que Jesus foi no inferno e pregou o Evangelho para as pessoas. Não tem nenhum texto. Então você entra num labirinto teológico aqui terrível. Então tem que ter cuidado. Se eu olhar esse texto e entendi isso, eu tenho que pensar, gente, qual outro texto da Bíblia apoia essa ideia? Não tem nenhum. Então eu estou entendendo esse texto errado. Eu estou entendendo esse texto muito, mas muito errado. Agora, presta atenção. A outra pergunta: o que tem a ver essa ideia de que Jesus foi no inferno pregar o Evangelho para aquelas pessoas que morreram lá no dilúvio? O que tem a ver essa ideia com o que Pedro está falando aqui? Nada. Agora veja só. Como a compreensão correta do texto, ele conecta e aplica o texto inteiro. Noé foi o pregador da justiça. Noé, pelo Espírito de Deus, pregou aos seus contemporâneos, tendo uma vida correta diante de Deus, e chamou aquelas pessoas, usado pelo Espírito Santo, para pregar ali o arrependimento daquelas pessoas. Não é tudo que o Pedro está falando para a gente fazer no livro, dar um bom testemunho e pregar o Evangelho para as pessoas que estão perdidas na sociedade. É exatamente o argumento central que Pedro vem trazendo no livro inteiro. Então, quando você interpreta um texto difícil, ele tem que estar conectado, harmonizado com a ideia central do texto. Não, a interpretação que eu tive, a ideia que eu tive, o entendimento que eu tive foge completamente do argumento central do livro. Então, sua interpretação está errada. Você compreendeu o texto completamente errado, porque não faz o mínimo sentido de outra maneira. Então, algumas coisas são importantes. Aqui tem algo importante para a gente, irmãos. A Bíblia precisa ser lida por todo cristão. Todo cristão, e essa é uma grande herança que a Reforma Protestante deixou para a gente: o livre acesso à Bíblia. Todo mundo tem que ter a Bíblia e todo mundo tem que ler a Bíblia. Pronto. Agora, a gente tem que ter cuidado na hora de interpretar e entender a Bíblia, porque senão a gente vai fazer uma exegese errada. E aqui tem algo importante: é que Deus deixou na igreja pastores mestres que, pela graça de Deus e por muito trabalho, dedicação,
inclinam-se ao texto, leiam o texto, estudam o texto nas línguas originais, levam todos esses elementos em consideração que a gente, como crente comum, não consegue nem imaginar que tem, entendeu? Então, assim, aqui a importância de pastores que vão estudar a Bíblia e nos ensinar, ok? Para a gente não ter uma compreensão errada. Agora, outra coisa importante, para de ouvir essa gente que está na internet. Você vai ouvir muita bobagem. Você vai ouvir muita bobagem. Muita bobagem. E vai encher a cabeça de bobagem, e quando você vier para o texto, você não consegue entender o texto. Porque a cabeça está cheia de bobagem dessa gente. De misticismo, de ideias, de conceitos errados. Não, o que importa é ter fé. Vai entender essa pregação aí? Vai, essa aqui vai. Então você não generaliza, não. Ó. Porque vai ter que tirar você também. Né? Opa! Mas como eu estou falando, a maioria tem falado muita bobagem por aí. Tem falado muita bobagem por aí. Então tem cuidado. Cuidado com o que você ouve. Veja se é bíblico. Veja, vai lá, confere o texto. E se você está vendo que alguém está falando besteira, desvia-se disso daí. Eu acho que a gente tem a oportunidade de ler as Escrituras e debruçar no texto de uma maneira muito profunda e muito melhor do que muita coisa boba que está tendo por aí e que simplesmente é um misticismo que está girando em torno disso daí. Então Noé aqui se torna um grande exemplo para nós. Pedro lembra disso por quê? Porque em Mateus capítulo 24, Jesus usa a figura de Noé lá no seu sermão profético para falar da segunda vinda. Então Noé é um grande exemplo, será na segunda vinda como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Quando veio o dilúvio, os arrebatou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, os dias de Noé são um grande exemplo, um paralelo para a gente. E vai ser assim também. Noé é como a igreja. Noé é um tipo da igreja. A igreja vai estar servindo a Deus. A igreja vai estar sendo fiel a Deus. A igreja vai estar trabalhando, porque Noé é um dos grandes trabalhadores. Ele levou 120 anos trabalhando sério e duramente, diariamente, para construir aquela arca. 120 anos. E assim que Cristo vai nos encontrar, trabalhando, não deitado em rede, trabalhando, ok? No reino dele. É assim que nós vamos ser apanhados pelo Senhor. E enquanto Noé trabalhava, ele pregava. E assim nós, como igreja. Então Noé é um tipo da igreja. Noé é um tipo da igreja que deve estar sendo fiel a Deus, trabalhando, servindo ao Senhor, pregando o Evangelho, dando um exemplo maravilhoso para a comunidade, para o mundo, como sal e luz no mundo. E assim Noé torna-se esse tipo para todos nós, para cada geração de cristãos. E esperamos a salvação, esperamos que a arca se encha de salvos em Cristo Jesus. Essa é o nosso desejo, a nossa esperança, a nossa oração, para a glória de Deus. Mas aqui no caso de Noé, apenas 8 pessoas, a família dele foi salva. Apenas a família de Noé foi salva. A esposa e seus filhos, suas noras também, esses foram salvos, a família de Noé. Ele pregou por 120 anos, foi fiel a Deus, mas apenas 8 pessoas foram salvas. E aí então Pedro conclui dizendo: o batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando subordinado a anjos, potestades e poderes. E aqui Pedro, vai aludir o momento do dilúvio, as águas do dilúvio, que são, por um lado, a destruição dos desobedientes. É por meio dessa água na arca que Noé é salvo. Então ele mostra aqui uma ideia, ele faz uma figura de linguagem aqui com o dilúvio a respeito do batismo. O
batismo aqui que simboliza a aliança com Deus. Quem crê e for batizado será salvo. Essa é a ordem de Jesus. Você crê, e então nós batizamos aqueles que creem, porque eles já creem em Cristo, eles estão na aliança, evidenciam uma vida de santificação e transformação, são batizados, e então a evidência da salvação. E aqui a Igreja de Cristo erra, que a nossa denominação erra, aqui usando esse texto da forma errada, porque a ideia da Igreja de Cristo, erroneamente, é que se alguém foi batizado, ele está salvo. Pronto. E não é isso que o texto está falando. Ele fala que o batismo que nos salva é esse batismo que o texto vai falar por meio da ressurreição de Cristo, não uma coisa exterior, não uma lavagem exterior, mas o que? Da impureza, dessa boa consciência por Deus, diante de Deus, isso é, algo interno. O batismo é, antes de tudo, uma ação do Espírito de Deus no Espírito, na alma, interno, que se evidencia para todo mundo em uma vida de santificação, ok? Então, essa questão da regeneração, da salvação, porque batizou na igreja por aspersão, por imersão, isso é um erro, ok? Isso não existe. Ninguém é salvo porque foi batizado na igreja. A pessoa é salva pela ação do Espírito de Deus, pelo novo nascimento na vida daquela pessoa. Isso se evidencia numa vida em Deus, de sede por Deus, de amor a Deus, de entrega a Deus, de libertação do pecado, de uma vida de início já de santificação, de uma paixão, um ardor por Deus. E a igreja entende isso e batiza a pessoa. Quem crer e for batizado será salvo, ok? Então não é batizar rodo, não é isso, é quem crê, tem que dar evidência de salvação, evidência de uma nova vida em Cristo, isso é, de ressuscitar. Assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos para uma nova vida em Cristo, vai dizer Paulo. E aqui o texto termina falando que Jesus, quando ressuscitou, ele foi para o céu, está à direita de Deus, ficando lhe subordinado anjos, poderes ou potestades e poderes. E o nosso texto que começa com o sofrimento injusto, e a gente, o texto nos chama a não ter medo das ameaças, nem ficarmos intimidados. É o texto que termina dizendo: o Senhor nosso Deus, Ele venceu e Ele está à direita de Deus, e a Ele estão subordinados anjos. Quantos anjos? Quais anjos? Todos. Todos. Os anjos que estão nos céus e os demônios que estão no inferno. Todos eles estão subordinados a Cristo. Todos os poderes e potestades. Como Jesus disse, toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Por isso, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Fazer discípulos de todas as nações. Então veja, irmãos, aquele por quem você sofre, aquele a quem você entregou sua vida, aquele que te salvou, é o Onipotente, é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos céus e da terra. Então, o mesmo texto que diz que o crente sofre justamente, é o mesmo texto que diz que o Senhor reina soberano sobre tudo e sobre todos. E isso é muito importante para a conexão do texto que vem a seguir no capítulo 4, que vai continuar falando desse sofrimento que nós passamos, porque Cristo também passou, e nós devemos sofrer como Cristo. Então ele vai conectar essa ideia aqui no capítulo 4, mas que em meio ao sofrimento, você possa olhar para o onipotente Deus, que você possa olhar para aquele que tem cada fio de cabelo contado da sua cabeça, para aquele que governa os anjos e os demônios, aquele que governa toda a história, que tudo pertence a Ele e tudo é dele, e Ele é Senhor de tudo e de todos, e o dono da igreja. Você não precisa ter medo da morte, você não precisa ter medo de demônios, você não precisa ter medo de nada nem ninguém, porque o seu Senhor reina soberano.
E se você está sofrendo injustamente, saiba, Ele está com você no sofrimento. Assim como Ele esteve com Noé no sofrimento dele, Ele está com a igreja, Ele está conosco e está guardando a nossa vida. E Ele vai colocar você dentro daquela arca e vai fechar a porta e nos conduzir à salvação eterna. Assim seremos salvos pelo poder soberano, imutável, pelo amor eterno de Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, amados irmãos, e orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor, mas também pedindo: Senhor, nos faz como Noé.